Bom dia pessoal, meu nome é Geraldo Carneiro, da Geometria Comportamental. Nesse breve vídeo vamos fazer uma atualização do estudo do nosso índice futuro, observando o que ocorreu desde o último estudo, dia 6 até agora, e as possibilidades de movimentação dessa semana, das próximas semanas. Para quem tem interesse de conhecer um pouco melhor a nossa metodologia, visitem nosso site www.geometriacomportamental.com.br. Lá você pode conhecer um pouco melhor a nossa metodologia, os treinamentos, os serviços oferecidos, além dos estudos postados constantemente em vídeo ou por imagem no Facebook. Vamos lá para o nosso índice. O último estudo postado no vídeo estava observando essa construção em W após uma ótima oportunidade de compra ocorrida na formação desse M conhecido na geometria como M final de ciclo. É uma situação de identificação onde o preço chega a perder um fundo, porém gera uma oportunidade de compra. Essa oportunidade de compra ocorreu no momento ou no momento seguinte à formação do W. A formação do M, desculpe. Esse W (382, 618 ou 786), podendo chegar a 113, conforme o estudo publicado. Acima da 113, o alvo é um 618. Então, nós nunca sabemos o caminho que ele vai construir. Nós temos os alvos. Todo alvo também é uma possível oportunidade de uma operação no sentido contrário. Mas todo suporte ou resistência, por exemplo, são termos que todos conhecem, tem duas funcionalidades: inflexionar o preço, né, parar o preço e mudar ele de direção, ou ser rompido. No caso de um rompimento, um suporte passa a ser uma resistência. Esse exemplo é um raciocínio lógico em cima da construção do preço. A gente tem sempre que trabalhar a favor do preço, nunca contra ele. Então a gente tem que ter essa percepção do que o preço começa a nos mostrar, do que ele pretende fazer em seguida. Então nessa formação aqui, 382618, nesse dia aqui ele já abriu muito forte acima, chegou a trabalhar abaixo, ficou aqui construindo na região, atingiu a região 786 e ficou consolidando aqui nesse nível. Gerou oportunidades aqui na venda. Gerou oportunidades na compra. Veja aqui, sempre observando o ponto D do fechamento do W, XA, B386, C na formação do M final de ciclo, D em 618. Que é uma região que a gente mantém a observação nela porque é o divisor de águas. Trabalhando acima, ele vai buscar os próximos níveis. Trabalhando abaixo, ele tende a vir num movimento que a gente esperava, que eu esperava, na verdade, que seria uma queda em M maior, perdendo até essa região, para depois, conforme colocado no estudo do dia 6, fazer uma construção mais consistente de alta.
Nesse momento aqui, ele acelera o movimento para cima. Veja que ele faz zigue-zagues quando ele gera oportunidade aqui. Quem trabalhou na compra, na região da 618, teve um bom resultado. Assim como quem vendeu. Esse movimento aqui, apesar de parecer pequeno, é um movimento de, se não me engano, 700 pontos. Acima da 786 ele faz a mesma coisa. Ele consolida aqui na região da 786, passa acima e testa ela por cima. Oportunidade de compra. Movimento direcional. Até onde? Até 113. Bom, observando isso aqui, vamos confirmar aqui esse movimento. 700 pontos. Quase 1000 pontos. A partir do teste da 786 para cima, 1.650 pontos. 113. Outra movimentação grande, mais de 1000 pontos. Até atingir que região? Região de 1618. Que no vídeo postado no dia 6, gerava um sincronismo interessante com esse ABCD 100%. ABCD 100%. Expansão 618 após ter superado e se mantido acima da 113. E a partir daqui também gerou uma região de inflexão, oportunidade de inflexão, talvez com mais segurança na formação seguinte. E que gerou uma movimentação normal de ocorrer de 50% dessa última perna. A partir da movimentação aqui da região do W, do fechamento da 618, 382, 618, ele testou ela por cima, expandiu. Uma correção ao nível de 50%, 618 é completamente natural, o que significou nesse caso uma movimentação de mais de 1000 pontos. 1000. Direcional aqui naquele momento, 800 e poucos pontos. Gerou oportunidade. Novamente aqui na região da 113, 50%, 618 de correção dessa perna. Com a observação também da 113. Ele passou a gerar aqui, por um tempo menor, uma zona de equilíbrio. Gerou novas oportunidades de compra. Bom, e essa região aqui que ele se segurou e corrigiu daqui? O que a gente tem aqui de relevante? O que existe aqui de relevante para a gente dentro da leitura da geometria?
Para essa movimentação maior em W, que a gente também havia comentado, (382) 618, acima de 618, 786. Ele fez um excesso. O excesso normalmente a gente usa o fibo seguinte, 886. Ele trabalhou aqui nessa região, perdeu aqui. Esse W é importantíssimo para a gente observar nos próximos dias. D em 786. Oh, desculpe. D 786. Essa região e essa região vai mostrar para a gente se ele vai fazer a mesma movimentação de alta buscando a 113 que ocorreu nesse momento menor aqui, que era o que a gente estava olhando até agora, ou se realmente daqui ele vai perder a 618 do fechamento do W corretivo e gerar uma construção de teste de fundo do ponto A para uma inversão de fluxo e uma continuação de alta maior para os próximos meses, ou se ele vai perder esse ponto A e dar continuidade para um fluxo maior de queda, que a gente vê aqui nessas formações. Ok? Bom, voltando aqui, o que temos relevante aqui nessa construção de alta que fez ele parar aqui? Que pode ter sido a causa da parada dele nessa região. Bom, pessoal, essa estrutura então aqui, dentro da geometria, conhecida como ABCD estendido, que é na verdade uma correção da queda, mas o fato do ponto C perder o ponto A é uma correção onde ele continua no fluxo de queda. Esse topo aqui está aquém desse outro topo. Então pode ser uma situação onde ele venha trabalhar com mais força para baixo. Ok? A nível de estudo, é isso que nós temos de leitura maior. Olhando um pouco mais de perto, (4 minutos). Olhando um pouco mais de perto, observando desde essa formação de entrada, nós temos aqui uma possibilidade de uma construção de um M25
50% nessa região. Aqui, inclusive, no final do último pregão foi feita operações de compra, buscando oportunidade nessa região. Acima dessa região dos 53.600, 53.700, a gente pode ter uma movimentação que reteste a 786. Não deu início à construção ainda, mas é uma filosofia da geometria que é muito melhor eu estar numa operação no início da movimentação, da região de inflexão, do que eu tentar entrar no meio do caminho. Ok? Como tudo é probabilidade, a gente trabalhando dentro da probabilidade, a gente prefere estar no início da movimentação na região de inflexão do que tentar esperar a confirmação para depois estar entrando. Então nós trabalhamos do início até o meio ou próximo do fim e nunca depois da metade mais próximo do fim, a não ser que a movimentação seja interessante. Aqui com a abertura do mercado a gente vê que ele já está trabalhando a favor. Vamos ver se há uma continuidade dessa movimentação. Com isso, se a região de inflexão a partir daqui se confirmar, nós temos a possibilidade de movimentação até essa região aqui de 50%, 382. Talvez para a formação de um B de W. Gerar um momento de baixa. Para em seguida construir uma movimentação até 618, 786, as mesmas relações. E a 113 aqui um pouco mais acima. Acima disso, um 618. D linha, D duas linhas. Essas são as possibilidades. Trabalhando aqui a ferramenta de projeção. Que casaria 618, ele teria que fazer uma correção até essa região. 786. Uma correção até essa região. Bom, seria o mais interessante para a gente. Ele fazer uma construção bonitinha dentro das relações de Fibonacci, de retração, extensão e projeção, de forma que a gente consiga somar as estruturas e achar um alvo interessante. Ok? Mas, lembrando que nunca sabemos o caminho que ele vai construir. A região mais relevante para a gente aqui fica sendo 786, mais ou menos 54.200, e abaixo
a região de 618. Onde está você? 618. Então, as regiões de maior relevância para a gente trabalhar, a gente tem que observar que são regiões que podem gerar inflexão do preço. É aqui em 54.200 mais ou menos. E na 618, que está bem para baixo aqui, 51.950, 52.000. Das estruturas maiores. Das estruturas menores, as regiões mais importantes, a região mais importante para a gente são 53.650 mais ou menos, que é o fechamento do M2550, está aqui, onde no último pregão, apesar de estar no final do pregão, a gente montou posição comprada. E a região de risco subindo. A principal é a 786. Observar também 50% de correção, que está aqui, onde eu pus a setinha vermelha, 54.150, 54.100, né? Corrigindo 50%, mas a 786 e 54.200 é importantíssimo não criar muita expectativa quando ele chegar nessa região, porque naturalmente ela tende a dar uma segurada nela, segurada na movimentação de alta. Acima disso, a região do ponto B do M é relevante também, 54.500 mais ou menos, 450, são essas regiões as mais próximas para a gente observar as movimentações. Isso lembrando que tudo isso trabalha movimentações de 500 pontos, 800 pontos, ok? O importante é saber o que se pretende, o que se busca, os seus objetivos, para aí sim buscar as movimentações que contenham esses objetivos. Isso é o mais importante, saber o que se busca. A leitura é o primeiro passo. Sabendo o que se busca e tendo uma leitura, uma maneira de se ler o fluxo do mercado, entendendo a subjetividade disso, os excessos, não sendo uma coisa rígida. Por exemplo, a rigidez aqui na região de entrada em 50% faria com que estivéssemos fora. Se a gente fosse rígido aqui no número, nós estaríamos fora. Porque ele perdeu essa região 2 vezes, mas não chegou a atingir o stop. Isso foi um excesso e ele abriu o fluxo favorável, por enquanto. A gente só sabe que deu certo depois que deu certo. Mas eu só consigo entrar na região de inflexão. Se eu não entro nesse momento, eu não consigo mais trabalhar ele aqui depois que ele já está. Eu não consigo comprar agora. Ele já está caminhando. Então a leitura é importante para se entender o fluxo dos tempos gráficos que eu uso para relacionar até chegar no tempo gráfico em que eu encontro os meus objetivos. A segunda etapa, que é mais importante, porque apenas leitura não dá dinheiro para ninguém, é a etapa das regras operacionais. Conhecendo o que eu busco, tendo uma metodologia de leitura fácil, onde eu enxergo as coisas fáceis, não pode ser complicado, senão não adianta, gera muita dúvida. Então, uma leitura fácil de fluxo, sabendo o que se busca e montando um conjunto de regras operacionais coerente com tudo isso,
eu tenho boa probabilidade de ter sucesso no mercado. Então é isso, pessoal. Esse é o direcionamento para mim da movimentação do nosso índice futuro para os próximos dias, para as próximas semanas. Logo mais teremos um novo vídeo atualizando aí, depois que ele se movimentar um pouco, para a gente ver o que mudou, o que tem de novo, como que ele está trabalhando. Boa sorte a todos, bons trades, grande abraço.